Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui fazendo um fechamento da semana, mostrando para vocês qual as oportunidades que o mercado deu, né, na live que a gente faz todos os dias e também aí na sala privada. Beleza, meus amigos? Então a gente tinha aqui, vamos avaliar o nosso input, né? E a gente tinha aqui oportunidades de compra em cima da média aqui do diário, sempre comentando com vocês que seria muito difícil era mais fácil a gente aproveitar as falhas de continuidade de queda aqui em cima dessa média, né? Tivemos 2 dias aqui, barra 31 e 32 aqui, com super compras aqui abaixo dessa média, então os próximos dias poderia gerar a mesma coisa, eu acabei comentando na live, né? Olhando o diário aqui, a gente está aqui numa tendência de alta, né, para o nosso querido Infut, né? Sempre se ancorando aqui em cima da média e tendo aqui renovação da máxima, né? Lembrando que teve uma falha aqui na continuação dessa máxima. Tomar cuidado aqui para ver se o mercado acaba não falhando novamente aqui e voltando aqui para essa lateralização mais altista, né? Então, meus queridos amigos que está aí acompanhando a gente todo dia, sabe também que eu sempre estou vendo tempos maiores, fechamento de barras de tempos maiores, que eu comento para vocês bastante aí sobre fechamento de barra alta, entrando sempre vendido, fechamento de barra em canal de fundo entrando sempre comprado, sempre olhando esses tempos maiores e o comportamento das barras para a gente ter uma decisão para a gente tomar em tempos menores, né, fazendo sentido, operando o fechamento ou no meio do tempo ali, principalmente o 30 minutos, os 60 minutos. Eu vou explicar melhor isso sobre isso, né? Então assim, a gente está aqui no movimento altista, né? Vou pular aqui para os 60 minutos aqui. E o nosso dia aqui começou da semana aqui no dia 18/2, mas esse dia a gente acabou não tendo a live. Então o nosso dia aqui que a gente teve a live aqui foi no dia 19/2. Esse foi um dia aqui que eu até comentei sobre a média de 9, que eu acreditava muito numa alta do índice e que eu mesmo estava operando comprado, né? Vou mostrar os 5 minutos para vocês aqui, para vocês terem uma noção aqui. E nesse dia aqui eu estava mais voltado para compra, né, galera? E eu até testei umas comprinhas aqui, comprei bem aqui no meio aqui, né? Bem aqui no meio, e o mercado não foi ao meu favor aqui, não desenvolveu. Para quem gosta aqui de barra de sinal, vou diminuir aqui, deixar aqui ó, com menos médias aqui para ficar melhor para vocês. Barra 19 aqui foi meio que uma barra de sinal, e essa barra 37 também foi uma barra de sinal para quem gosta de barra de sinal saindo da média. Só que nesse horário aqui eu estava no horário de almoço, eu acabei não pegando a compra, mas deixei orientado aqui que era mais fácil operar na falha aqui embaixo da queda, né? Acreditar que o mercado ia falhar a queda e iria para alta do que acreditar numa venda alta, né? O mercado ia romper para cima. Teve muita gente que pegou na sala privada alta, bateu meta, foi aprovado na mesa proprietária. Fiquei feliz por saber que teve muita gente ali na live também que seguiu as orientações e conseguiu pegar a alta. Foi muito interessante essa alta aqui. A oportunidade que era, só deu essa oportunidade no dia. Aqui na parte da tarde foi um movimento mais difícil aqui. Lembrando que depois que o movimento dá uma esticada assim, a gente sempre às vezes está esperando uma segunda perna do movimento. Então aí geralmente dá compra em cima da média, né? Dá uma compra em cima da média. Para você pegar uma queda, a gente tem que migrar lá para o tempo menor. E muitas das vezes trabalhar cruzamento de média e venda, mas foi aquele movimento corretivo, né? Veio a tendência e migrou para o movimento corretivo, né? E esse movimento corretivo aqui, muitas vezes as pessoas entra certo, mas o movimento vem tirar às vezes no 0 a 0 e continua.
Então, aparentemente aqui o mercado acabou não dando uma ótima oportunidade de pegar tendência, né? Mais scalp na parte da tarde. E aqui o mercado acabou tentando aqui uma segunda pernada de alta, mas acabou gerando uma falha nesse dia aqui do mercado romper essa máxima aqui. Então, ele nos deixou aqui um sinal claro aqui de falha, né, galera? Nesse dia aqui. E aí, galera, para o dia seguinte aqui, eu tinha demarcado duas regiões aqui que poderia dar alvo de Fibo, né? Seria um movimento lateral ou, né, uma continuação dessa tendência de alta que veio, né, logo após aqui. Nesse dia, pelos 5 minutos, né, só olhando pelos 5 minutos aqui, logo na abertura, vocês sabem que eu não faço muita operação, mas a gente tinha aqui um primeiro alvo de Fibo, né, que seria essa região aqui, e a gente tinha ali um segundo alvo de Fibo aqui embaixo, que seria esse alvo aqui, e a gente tem o terceiro, tinha até um terceiro alvo de Fibo, mas aqui embaixo aqui. Então, esse movimento aqui nos dava os alvos de Fibo do dia, né? Se ele rompesse para o topo, ele dava alvo de Fibo para máxima, mas ele rompeu aqui dando o último alvo de Fibo aqui que não veio bater. Ele veio bater esse segundo alvo de Fibo. Eu estava muito querendo pegar essa queda logo na abertura, mas o mercado não apareceu aqui um padrão aqui para mim vender aqui claramente, nem no 5 e nem no 2. Ele não gerou uma falha, ele veio muito, a gente ia ter que vender baixo, não deu para pegar uma venda na média, estava meio complicado aqui para tentar pegar uma venda. E eu até tentei duas vendas aqui e acabei não tendo sucesso. Acabei vendo a Necto trabalhando muito na compra nessa região, acabei pegando uma venda aqui, o mercado me tirou no 0 a 0, e depois eu revendi de volta acreditando que ele ia vir nesse terceiro alvo e ele acabou não vindo aqui e eu acabei não virando a mão e acreditando na compra aqui. Beleza, meus amigos? Mas o Adriel na sala VIP ele deixou demarcado aqui essa região aqui como uma região de compra. Teve o Adriel bateu a meta efetuando uma compra nessa região e ele conseguiu pegar aqui e batendo a meta do dia numa compra nessa região. Então aqui a gente tinha aqui, a gente sempre orienta as pessoas a não vender baixo e sempre, se for para tentar vender, né, uma tendência é tentar vender num topo menor ou numa venda na média, né? Então aqui o mercado acabou apagando a reversão do movimento desse fundo aqui. Ok, mas na parte da tarde, esse dia foi um dia muito maravilhoso aqui, porque na parte da tarde aqui eu orientei ali na sala VIP, um amigo nosso aqui, ele acabou efetuando uma compra bem aqui no fechamento da barra do 30. Seria uma compra bem aqui e ele acabou saindo aqui no topo aqui, acabou fazendo ali muitos pontos ali para a mesa proprietária. Vou mudar para 30 minutos para vocês terem uma noção como que foi a comprinha. Ó. Como a gente teve aqui um movimento altista, a gente classificou aqui o fechamento da barra 11 como uma falha do 30. Seria aqui, né, a primeira falha do 30. Se vocês querem aprender sobre isso, a gente tem a mentoria do Adriel que explica a falha. Estando com a gente aqui, vocês já vão entender o que seria uma falha de L1, L2, L3, né? As pernadas, e a gente estava acreditando numa segunda pernada. Então, até comentei com o povo aqui, ó, para quem vai entrar no fechamento da barra do 30 minutos, você tem que acreditar que o mercado vai ganhar uma alta tremenda aqui. Não é você entrar na falha do 30 e já sair aqui no meio da barra. Né? Então a gente acabou fazendo uma orientação aqui das pessoas aqui para entrar no fechamento da barra do 30. Foi uma ótima entrada, a última entrada aí, orientação na sala. Vou mudar para os 5 minutos aqui, não vai ter muito o que falar sobre a semana, que foi aparentemente só 2 dias. Mas aqui foi uma coisa bem interessante, que aqui deu várias oportunidades de entrada aqui, que foi o seguinte, porque aqui deu uma reversão de 2 barras,
né? Duas barras engolfou duas barras anteriores. Ela acabou deixando um sinal bem claro aqui, deixando um ótimo gap aberto nessa região, até pelo 2 minutos. Então eu pedi para fazer realização aqui na média primeiro, né? Parcial na média. E o mercado acabou dando aqui uma falha do 5 aqui no topo, aqui para continuação da alta. Então daria para conduzir esse trade até lá no topo, justamente daquela forma de condução de tendência, olhando sempre as falhas dos tempos, né? Então aqui do 5 deu uma falha, o 15 minutos aqui acabou gerando uma falha aqui mais aqui no topo aqui. Foi o primeiro rompimento de mínima aqui no fechamento de barra, daria uma comprinha também. Mas a gente operou aqui na falha do 30, meu amigo. E daria para pegar toda essa alta aqui. Mas a nossa live acaba 3 horas, acabou só pegando, a gente acabou só orientando aqui uma comprinha desse fundo até chegar bem aqui, porque aqui tinha também uma wedge aqui, ó. Então aqui a gente orientou uma compra aqui e uma saída aqui. Ok, meus amigos? Então é isso. É um vídeo curto porque só teve 2 dias. E também, galera, né? Só lembrando aqui que aqui o mercado também fez um pivô, né? Tem muita coisa para falar sobre esse dia aqui, mas aqui o mercado acabou fazendo esse pivô que também dava alvo de Fibo. Então, para quem operou na compra aqui embaixo, teria parciais nesse topo, né? A longo prazo, né? Não a curto prazo. E mais aqui, mais nesse outro topo aqui. E o último alvo de Fibo aqui, desse último pivô, ele ficou meio que devendo, né? Então lembrando que na abertura do mercado, a gente tem aqui esses 3 alvos de Fibo aqui, ok? Vou eliminar esse quadradinho aqui para não, que é uma região de venda. Então ele ficou devendo esse último alvo de Fibo. Vamos aqui demarcar aqui para vocês também, se vocês tiverem esse, ó para vocês terem uma noção aqui, ó. Esse pivô aqui tá dando o mesmo alvo de Fibo, galera, ó. Esse pivô maior aqui, ó, tá dando o mesmo lugar de alvo de Fibo, ó. Ok, ó, porque é um pivô, uma volta em V, tá dando o mesmo local de alvo de Fibo. Vou puxar aqui o segundo alvo, né, que tá dando mais aqui em cima aqui, ó. Então dá para deixar aqui demarcado que ele pode alcançar aqui. Tomar cuidado com compra. Às vezes o mercado abre já batendo esse alvo de Fibo do dia anterior. Ok? Então eu vou dar uma excluída aqui nos estudos aqui para não confundir muito vocês, ó. Né? Então aqui nesse tempo aqui também eu deixo todas as médias aqui no mesmo tempo de todos os tempos gráficos que eu uso como setup. E aqui, galera, tinha uma outra questão também, ó, que passou aqui despercebido, seria esse canal de alta aqui, né, galera, ó. Então assim, a gente tá alto no canal aqui. Alto no canal aqui não dá para acreditar que vai ter o rompimento. Então uma abertura alta, fechamento de barra nessa região aqui pode dar uma ótima venda, né? Só se o mercado acelerar demais. Troca de polaridade nessa região, ó. Então a gente tem uma troca de polaridade nessa região aqui, tem que tomar cuidado aqui também se o mercado não vem fazer uma troca de polaridade nessa região. Canal de alta, troca de polaridade. Tomar cuidado com esse movimento aqui, galera. Né? Mostrando aqui o que o mercado pode fazer no próximos pregões aqui, até ele fazer um pivô de queda pra gente, galera. Então a gente tem que demarcar esse fundo aqui como um fundo relevante no momento, né? Último fundo como um fundo relevante. E para ele ter aqui uma reversão do movimento, ele vai ter que vir romper um fundo relevante. Se a gente demarcar esse aqui como um fundo relevante, ele teria que fazer aqui um movimento oposto, mais ou menos parecido como esse, para a gente começar a acreditar mais
que ele vai reverter esse canal de alta aqui, beleza, meus amigos? Então é mais ou menos isso. Na parte da manhã, na segunda-feira agora, vai ter aí para a área de membros aí uma explicação do que pode acontecer no dia, mais ou menos como essa aqui, mas talvez mais técnico, explicando regiões que tem gap aberto também, né? Que os gaps abertos aqui entre barras aqui pode ser aqui regiões aqui de reversão do movimento, né? Principalmente aqui nessa parte de baixo aqui que deixou muito gap aberto aqui, pode ser interessante, né? Mas é isso daí. Então a oportunidade ótimas que deu aqui foi essa compra aqui, ter de se dedicado na compra aqui. Oportunidade boa foi a compra do Adriel aqui, demarcado 9 horas antes do mercado abrir, e aqui era 10 horas, ainda estava valendo a compra que ele falou 9 horas. E o que foi bem interessante também foi a nossa comprinha aqui no final da live. Ok, galera? Então é isso daí. Obrigado, deixa seu like, compartilha, esteja com a gente todo dia, deixa seu comentário, sua pergunta, eu vou estar fazendo mais vídeo para vocês aí, explicando aí sobre gap aberto, sobre times em trade, vai ter muita coisa legal a partir de hoje aí no YouTube, ok?